Bom dia, bem-vindos à Bússola da Mente. Eu sou Miguel Campos, coach e atleta. A Bússola é sobre saúde mental, pessoas que olharam o seu caminho e partilham conhecimento. Hoje tenho aqui o João Paulo Rocha, autor, ultramaratonista, gestor, e vai-nos falar um bocado da sua jornada de vida e vamos ter aqui uma conversa. Obrigado, João. Muito bem, muito gosto e agradeço o convite. E conforme estava a dizer antes de estarmos aqui a importância também de estar aqui é com um propósito muito claro, conversar contigo, partilhar aquilo que tu achas que devo partilhar e também promover o livro, não por ser o meu livro, mas porque de facto o livro teve um propósito central, que é ajudar uma associação, que eu acho que é uma associação absolutamente incrível, que é Stand for Good, e que continua a ter ainda alguns livros disponíveis e, portanto, qualquer pessoa que o adquira está a ajudar, está a doar e a ajudar a associação, que permite assim que miúdos que, apesar de viverem com carência económica objetiva, não perdem por detalhes, perdem os apoios do Estado, às vezes porque o irmão começou a contribuir financeiramente, começou a trabalhar e contribuir financeiramente para o bolo familiar, e por causa disso perdem, e o que acontece é que o abandono na universidade no segundo ano tem números ainda que são assustadoramente incríveis, e é uma vergonha num país como o nosso ainda temos pessoas que têm um sonho que é estudar e não conseguirem concretizar esse sonho. E, portanto, eu estou aqui com muito gosto por estar contigo e agradeço muito o convite, mas claramente com este propósito de poder promover o livro. E estavas a falar, e há aqui uma grande ligação, não é? Aqui esta parte do conhecimento, não é? Para melhores condições financeiras, não é? E para quebrarmos aqui este teto que se fala cá em Portugal, que demoram, eu acho que era 100 e tal anos a sair da pobreza, não é? E se nós não damos aqui ferramentas e possibilidades às pessoas que não têm tanta capacidade financeira, estamos ali a cortar as pernas. É verdade. A chamada escada social é uma coisa que a mim me aflige enquanto português, enquanto europeu, enquanto pessoa, e acho que nós, tudo que a gente puder ajudar, eu sou um privilegiado, eu não tive qualquer problema, os meus pais obrigavam-me a estudar, eu às vezes não queria, eles obrigavam-me a estudar, e de repente eu olho e vejo que há miúdos que querem estudar, não são os pais que os obrigam a estudar, às vezes os pais até se calhar preferiam que eles começassem a trabalhar para contribuir financeiramente para a economia familiar, e são miúdos que não, eles querem estudar, querem se valorizar, querem crescer, desenvolver-se, mas economicamente não têm condições para o fazer, e portanto eu acho que qualquer coisa que a gente possa ajudar, e neste caso deste livro, através de uma doação mínima de 10 euros, mas que pode ser superior, quem quiser, é uma pequena ajuda, e eu acho que acho que nos faz sentir bem, pelo menos para ajudar. E a melhor coisa que fiz, e depois vou contar como é que isto surgiu, foi ter escrito este livro, que estava longe de ser uma hipótese, mas o que me satisfaz a mim é de facto ele ter sido um contributo um pequeno contributo para que esta associação continue e cada vez mais miúdos deixem de ter que desistir de estudar. E tu, quando fazes esta iniciativa, também fala-se muito da importância que é liderar, por exemplo, e eu acho muito importante este tipo de iniciativas, que vai ser o nosso legado, e o exemplo que nós, porque é muito fácil falar, é gratuito, mas nós pegamos no nosso esforço e damos este exemplo, mesmo quantas pessoas, não é, que tu ajudaste, se calhar vão depois, quando conseguirem, fazer o mesmo ou de outra maneira. Eu acho que sim, porque nós, é exatamente isso que tu dizes, ou seja, nós muitas vezes ficamos tristes, ficamos desiludidos com o que se passa no nosso contexto, no nosso país, perceber a questão da pobreza, a questão da escada social não funcionar, que é uma coisa que é inacreditável, ou seja, começou a imaginar que o futuro das pessoas está condicionado pelo contexto em que a pessoa nasce.
Claro que é bom nós ficarmos, de facto, preocupados. É bom nós escrevermos, às vezes, nas redes sociais e lamentarmos, etc. Mas nós temos que fazer um bocadinho mais. E às vezes, cada passinho é mesmo muito fácil. E acho que isso faz-nos sentir bem e perceber que, de alguma forma, nós estamos a contribuir objetivamente, de forma muito rudimentar, mas que, de alguma forma, se todos contribuirmos um bocadinho, eu acho que a vida daqueles que realmente precisam pode ser, de facto, melhor. E tu, esta organização, como é que te chegou ao radar? Eu conhecia Stand for Good no meu contexto. Como tu disseste, eu sou gestor, e a minha vida profissional está toda ligada à área de gestão, muito na área de marketing e comercial em produtos de grande consumo. Eu há cerca de 13 anos que trabalho na Cerealis, que é a empresa que tem a Milanesa, a Nacional e outras marcas. E foi através da Cerealis que me surgiu a Stand for Good, que apareceram lá para no fundo, nós ajudarmos. E nós, no caso da Cerealis, nós pagamos as propinas de 2 alunos por ano. Mas a questão é que a Stand for Good não é só isso, ou seja, a Stand for Good pede, por exemplo, neste caso estes 2 alunos, 3 alunos, aliás, estes 3 alunos reúnem connosco, neste caso reúnem comigo, fazem um ponto de situação da sua evolução e nós sentimos a sua evolução. E há uma coisa que eu sinto nas conversas que tenho com eles, eu vejo miúdos que era criminoso eles não continuarem a estudar. Era criminoso, miúdos com um índice de motivação, um sonho mesmo, sim. Alunos excepcionais, alunos absolutamente excepcionais. Aliás, na apresentação do livro teve uma miúda que está a acabar a gestão industrial e uma das melhores alunas de gestão industrial da Faculdade de Engenharia do Porto, que começou a olhar e dizer assim, ela não podia deixar de estudar. Ela não podia deixar de estudar. Mas, na verdade, como ela explicou, a família dela não tinha condições. Ela tinha um apoio do Estado. A partir do momento em que a irmã começou a trabalhar e que pertencia ao agregado familiar, aqueles índices baixaram e ela deixou de ter o apoio do Estado e era completamente impossível ela vir para o Porto estudar, pagar as propinas, e foi a Stand for Good que lhe garantiu isso. Portanto, eu acho que isto é uma associação absolutamente incrível. E foi ali no momento em que eu estava a escrever o que não iria ser um livro, que me surgiu esta hipótese de facto de eu escrever, editar e oferecer o livro à Stand for Good, que para mim também foi absolutamente decisivo. Ou seja, foi absolutamente essencial para a minha motivação de continuar a escrever, de partilhar a minha história publicamente quando tinha dúvidas se eu devia fazer, porque pensei, este propósito é muito superior a tudo o que eu possa escrever e que as pessoas depois possam ler. Então, aqui esta questão, não é, de servir, não é, acabaste por, aqui esta parte do ego, não é, das dúvidas, acabaste por um bocado para trás, dizer, não, vou-me colocar em posição de servir, não é, de ser ferramenta, claro. Porque às vezes nós, ao início, temos estas dúvidas, não é, mas passou este tempo todo e tu vês o impacto, não é, que tiveste e viste que tudo aquilo era uma miragem, não é? Completamente. E eu quando estava a escrever, depois eu explico o processo, mas quando estava a escrever, eu escrevi para mim, depois eu explico, mas e tinha a minha mulher a dizer, ei pá, devias editar, e 2 ou 3 amigos com quem eu fui partilhando o que estava a escrever, disseram, tens que editar, e eu achava que não fazia muito sentido, mas de facto quando eu me surgiu, e eu já não me recordo exatamente como, mas me surgiu esta ideia, e que falei com a Mafalda Teixeira Bastos, que é uma das fundadoras e dirigentes da associação, e lhe contei que gostava de fazer isto. Ela agarrou a ideia, agradeceu, agarrou a ideia, também me ajudou para montarmos, para fazermos uma apresentação pública que tiveram quase 200 pessoas e uma dimensão, quer dizer, que o livro por si não vale, quer dizer, com toda sinceridade, acho eu,
mas porque o propósito é muito superior a tudo isto. Eu lembro que tu estiveste lá a Esther, não foi? Sim. Eu tive a Esther, tive a apresentação que foi feita por um amigo meu, o Pedro Amorim, que é médico e é muito meu amigo, e que fez uma apresentação absolutamente excepcional. A Esther esteve presente e divulgou imenso. O Carlos Sá, que também é muito meu amigo e que não deixou de estar presente. Tive presenças e tivemos 200 pessoas e muitas delas, outras que gostavam de estar e não tiveram, e eu acho que muito mais do que a questão do livro, muito mais do que a minha questão, foi muito este movimento de apoiar a Stand for Good, que foi importante para que isso tudo acontecesse. E tu, depois disto, tu chegaste a estar com as pessoas que tu ajudaste diretamente com a venda do livro e elas falaram do impacto que tiveram na vida delas? Eu, por acaso, não tive. Eu tenho estado em contacto, mantenho-me em contacto com a Stand for Good, até para saber como é que estão as vendas. Não são vendas, mas são doações, e que felizmente estão a correr muito bem. Mas diretamente com os miúdos não tenho estado. Mas acompanho a Stand for Good sempre, acompanho os relatórios. Ainda há pouco, não sei, em março talvez, recebi o relatório. Eles fazem um relatório anual, que aliás está disponível no site, em que se vê o conjunto de atividades que tem, e por acaso também está lá o lançamento do livro. E é impressionante, é uma associação que vale mesmo a pena as pessoas, e depois se puderes partilhar o link, quer do site, quer do mail, porque para se adquirir o livro basta mandar um mail para a Stand for Good a dizer eu quero adquirir o livro, e eles a partir daí tratam tudo e entregam o livro, e portanto vale a pena as pessoas, quem não conhece, vale a pena conhecer. Eu ainda recentemente, eu acho que vi uma foto deles que era dos alunos que estavam a estudar. E eram de 20 ou 30. Sim, são dezenas. São dezenas, e eu até comentei com a minha mulher, todas estas pessoas iam desistir. Não estariam ali naquele lugar. Não iam desistir. Alunos excepcionais, que uma pessoa... Eu, como não fui um aluno excepcional, ainda sinto mais, porque digo assim, eu tinha os meus pais a obrigar-me a estudar, tinha os meus pais a apoiarem-me a estudar, economicamente a fazer um esforço para eu estudar, e eu ainda para mais a fazer que estudava, e de repente eu estou a falar ali com miúdos que são miúdos que intelectualmente de facto uma diferença gigantesca, e com um índice de motivação, um sonho, sim. Tal como eu tinha um sonho, que era um sonho muito menor do que o deles, eles tinham um sonho que eu acho que nós ajudarmos de alguma forma é o mínimo que a gente pode fazer. E tu, aquelas pessoas que tu tiveste contato direto, tu notavas que não é, porque tu no fundo deste se calhar ali vocês ajudaram e mostraste se calhar ali a parte empresarial. Achas que depois tu abris ali um bocadinho ali o mundo e os horizontes, ali a parte da mentalidade, e ver o que é possível fazer com esforço e com trabalho, abre-lhe ali completamente um novo mundo para explorar? Sim, claro, e não, mesmo até nós, uma das coisas que eu combinei na altura com a Mafalda foi que eu vou tentar arranjar empresas para nos ajudar a editar o livro, mas evidentemente eu vou contactar apenas empresas que não são empresas que estão associadas à Stand for Good. Felizmente eles têm muitas empresas, portanto o leque até de meus conhecimentos e tudo reduziu-se, mas nós tivemos uma ajuda e uma disponibilidade incrível de empresas que às vezes me diziam, olha, só vou dar X, e eu dizia, obrigadíssimo, que é mesmo, foram mesmo muito simpáticas, o que permitiu não só pagar o livro, enfim, que nós não poupamos uma vírgula na qualidade do livro, como sobrou dinheiro que foi entregue à Stand for Good como doação, e portanto eu estou eternamente grato a essas empresas. E claro, eu sei que estas empresas, por sua vez, não conheciam o Stand for Good, passaram a conhecer, e eu diria que grande parte delas, se não todas, continuam a apoiar a Stand for Good. E vão continuar a apoiar a Stand for Good.
E depois tu tens este impacto, não é mesmo, se calhar a nível de estágios, de mentores, de partilha de conhecimento. Eu tenho, por exemplo, uma colega minha do MBA, foi assistir à apresentação do livro e ficou muito emocionada e ficou surpreendida com o impacto da Stand for Good e passado um dia ou dois ligou-me e disse: João Paulo, dá-me o contacto da Mafalda que eu quero ligar-lhe e quero, como é que eu posso ajudar individualmente? E ela pode, como mentora, porque é uma pessoa que trabalha em empresas e que tem muito a ensinar, e é muito bom a pessoa sentir isto, é mesmo muito bom, ou seja, pessoas que não conheciam, passaram a conhecer e que pronto, se disponibilizaram para continuar a ajudar a associação. E aqui o título? Por que é que escolheste aqui o título? É um ótimo título para... é assim, isto, vamos lá ver, a minha história é uma história relativamente normal. Para mim é normal, mas para outras pessoas não é tão normal. Mas eu basicamente é assim, eu desde miúdo sou apaixonado de desporto. E eu fiz o meu desporto de eleição até há 15 anos atrás era o futebol. Eu joguei futebol sempre, joguei no distritais de Amador, torneios de vários, e fui ao longo da minha vida, de vez em quando intercalava com outros esportes. Quando era miúdo fiz basquete até no Porto, no Futebol Porto. Depois houve uma altura que fiz um ano, um amigo meu que me convidou para ser proa e fiz vela e fizemos os campeonatos todos, campeonato nacional, os regionais, etc. E sem saber ler nem escrever fiz uma vela. Depois mais tarde, aquela idade adulto, achei piada fazer golfe e pratiquei para aí durante 10 anos golfe, mas o futebol mantinha-se e mais tarde, ou seja, antes de eu deixar de jogar futebol, andava numa fase em que eu estava a jogar 2 a 3 vezes por semana com torneios de futebol e com problemas de lesões, uns atrás dos outros. E um dia um médico, o Dr. Domingos Gomes, muito simpaticamente arranjou uma consulta com o professor Noronha, que é um craque nos joelhos, que eu estava com os meus joelhos. E fui lá e ele basicamente viu-me na consulta, viu-me os joelhos, viu também os exames que eu tinha e disse-me: olha, João Paulo, você está à idade de parar imediatamente de jogar futebol. Você vai arranjar aqui um 31, depois não se queixe, não está na idade, o futebol é muito violento, pode criar lesões muito graves e no fundo ele deu-me ali uma sentença de morte para o futebol. E eu lembro-me que estava a sair do consultório dele e estava no elevador, eu estava desfeito. Pensar, como é que vai ser a minha vida para a frente? O que é um tema também interessante, que é este tema da nossa fixação, não é? Eu pensei, a minha vida terminou. Como uma estupidez, quer dizer, uma coisa que há pessoas que de facto têm problemas graves. Aquilo não era um problema grave, era simplesmente, olha, deixas ter um hobby de futebol. Sim. Bom, eu no dia a seguir, fui falar com o Dr. Domingos Gomes e disse: doutor, arranjou-me aqui um médico, por amor de Deus, o homem liquidou-me. E ele diz: olha, João Paulo, que ele tem razão, penso bem, e não sei o quê. E eu disse: mas agora vou ficar parado. E ele diz: não tem que ficar parado. Há outras coisas que você pode fazer, e tendo em conta o seu estilo, o género de pessoa, muito ativa, competitiva, então, porque é que não começa a correr? Não começa a correr. Eu disse: correr? Correr é espetacular. Você vai ver e você vai gostar, e agora há muitos grupos de corrida e não sei o quê. Eu saí de lá, pensei assim: eu acho que isto de correr não é para mim. Eu corria para treinar assim um bocadinho lá no futebol, mas nem gostava. E coincidiu com um grupo de amigos que tinha criado uma associação, os Cães da Avenida, que eram de geração, era uma geração abaixo da minha, todos, mas eram irmãos de amigos meus, eu sei que eu conhecia-os, e falei com um, e ele disse: anda a correr connosco. Então lá comecei a correr com eles. Comecei a correr. De repente houve um que era já mais experiente, que já tinha feito maratonas, uma pessoa já experiente, começou-nos a ajudar ali e disse: agora vamos fazer os 10 km do Dia do Pai. Eu disse: ai meu Deus, isto vai ser o fim do mundo, como é que vou fazer 10 km do Dia do Pai? E então lá começamos.
E aquilo foi o início. E o que é que acontece? Tal como eu conto aqui no livro, aquele grupo dos Cães da Avenida é um grupo muito engraçado. Nós hoje somos mais de 100 atletas, não é? Mas com o tempo foi-se criando ali um pequeno grupo, mais mais ambiciosos, mais competitivos, que se começaram a entrar em mais provas e assim, de repente nós somos, não sei, 12, 15 e que nos tornamos amigos para a vida. Eles são todos eles são 10 anos mais novos que eu, 10, até mais, mas são meus amigos, são verdadeiramente meus amigos. Aliás, passamos coisas que nos tornaram amigos para a vida. E eu estou a dizer isto, sei que eles também pensam exatamente a mesma coisa. E então, o que é muito interessante, numa fase que nós criamos amigos novos, não é? Numa fase de vida já mais avançada, de repente criamos amigos que uma pessoa imagina que de facto ficam mesmo nossos amigos. E foi muito interessante. Porquê? Porque num treino que estávamos a fazer, um treino regular, uma quinta-feira, iam aparecendo pessoas, eu levava um amigo, mas depois ele desistia, íamos fazendo assim aquelas coisas, é normal, não é? Nos grupos de corrida. E de repente apareceu num treino de quinta-feira um rapaz, que eu olhei para ele muito sequinho, nós uns inexperientes, ainda nem tínhamos feito 10 km de dia de pai, acho eu. Ele muito sequinho, com uma camisola técnica, impecável, que eu olhei, cheio de marcas e não sei o quê, não percebi muito bem o que era aquilo, mas disse assim, isto é outro campeonato. É outro campeonato. E ele, ali ao nosso lado, até que quem o trouxe diz, olha, este é o Miguel Catarino, este tipo é um tipo incrível, já corre e não sei o quê, e é montanhista e não sei o que mais, e fez agora uma prova em setembro, isto foi para o YouTube, fez agora uma prova em setembro de 102 km no Monte Branco, CCC, e eu estava no fim da linha de corrida, não é? Ouvi aquilo e disse, o que é isso? E vim, fui-me aproximando até que me pus ao lado dele e comecei e disse, Miguel, estás bom? Então, o que é isso? E ele começou-me a contar, isso é uma prova que há no Monte Branco. Eu disse, mas Monte Branco, chama o Nix, não sei o que e tal. Começou-me ali a contar aquilo. Eu fiquei completamente siderado. E acabei o treino e cheguei a casa e antes de tomar banho mesmo, fui ao telemóvel, comecei a procurar o que era aquilo e vi e disse, uau, isto é uma loucura. Foi bem, vim jantar com a minha mulher e com os meus 2 filhos, estava a jantar e comecei a dizer, vocês não imaginam, hoje veio treinar comigo uma pessoa, incrível, que fez uma prova de 102 km no Monte Branco com 6.000 positivos, e depois expliquei o que eu nem sabia, o que era o positivo, o negativo, e comecei ali a explicar. Eu estava, aliás, a minha mulher teve um comentário que eu estava de tal maneira entusiasmado que a minha mulher disse assim, olha, não comeces a inventar. E eu disse, não estou a inventar nada, mas não comeces já a inventar. E eu fiquei assim, mas eu na verdade, naquele momento, eu naquele dia decidi, eu vou fazer esta prova. Eu não tinha feito 10 km, nem vou ter um dia, não sei quando, como, onde é que é, como é que se faz, mas eu tenho que fazer uma coisa dessas. E a partir daquele dia, aquilo ficou muito claro, entre nós começamos a conversar e tal, e o nosso líder, o Carlos, que era quem nos treinava e tal, diz, calma aí, a gente tem que passar por processo, isto é um processo e tal, vocês primeiro, não sei, eu até vou marcar aí uma coisa, vamos um dia fazer aí uma coisa na Freita, mas são 13 km, vocês vão ver o que é montanha, tal, mas olha que aquilo é muito sério e tal, e eu sempre a pensar, ok, tudo bem, mas eu tenho que fazer uma coisa desta, agora não sei quando. E isto foi o meu início, claramente. Depois fiz aquele processo perfeitamente normal de todas as pessoas que correm, não é todas as pessoas que correm, que se apaixonam pela corrida e de repente entramos naquela competitividade interna de melhorar tempos, aumentar quilómetros e aquela coisa que é uma maluqueira, mas que nós vamos fazendo. E portanto o processo foi-se construindo. Fizemos, recordo que a primeira ultra que fizemos foi os Trilhos dos Abutres, que foi uma coisa inesquecível, absolutamente inesquecível, porque foi duríssima, porque foi num ano em que no fim de semana anterior tinha tido um temporal gigantesco
Portanto foi uma prova muito dura, mas que me também, quando terminei, eu recordo que eu vinha exausto no carro, mas a minha cabeça era, eu já estou mais próximo do que eu quero fazer o tal CCC. Pronto, e o que aconteceu? Aconteceu passado, não sei, 4 anos que fiz o CCC, depois fiz muitas outras coisas, nos Pirineus, e quando terminei o CCC, no dia a seguir nós estávamos em Chamonix, eu e uns amigos que nós fizemos juntos, dos Cães da Avenida, éramos para aí uns 4, não, éramos para aí uns 6, fomos ver a chegada do TMB. Que eu já sabia mais ou menos o que era, mas não tinha, sabia porque o Carlos já tinha feito, eu andava a pesquisar e andávamos a ver, tinha visto na televisão, e dizia, isto é uma maravilha, que loucura, não sei o quê. Mas fomos ver a chegada do CCC, do TMB. Estávamos lá em Chamonix, eu vejo a chegada do TMB, e eu disse, isto é outro campeonato, eu tenho que fazer o TMB. E naquele dia eu disse, eu tenho que fazer o TMB, também não sei quando, como, mas eu tenho que saber. Claro, a partir daquele momento comecei, como é que percebi exatamente os pontos que tinha a juntar, que como na altura era relativamente mais fácil porque não tínhamos que fazer as provas que agora tem que se fazer com a organização, diretamente com a organização, e pronto, fiz o processo, fiz depois o TDS e depois concorri para o TMB e primeiro ano fiquei fora, no segundo ano fiquei fora e no terceiro ano entrei diretamente porque tinha os pontos e eram as regras que estavam lá. Portanto, aquilo, eu estava, e naquele caso, todas as provas que eu tinha feito, com exceção de uma nos Pirineus, que foi a Neto Posetes, que é uma prova incrível, todas as provas, mais coisa, menos coisa, eu fazia sempre acompanhado com alguém. Do nosso grupo, com mais um, menos um, nós fazíamos sempre juntos. Só que naquele ano, o TMB, ninguém estava, e portanto estava sozinho. E pensei, pronto, olha, é sozinho. E então comecei o ano, eu já tinha uma treinadora de física, no sentido de ser não é treinadora de corrida, que é a Carla, que me apoia desde 2017. Mas é de reforço muscular e, portanto, quer com a minha treinadora, quer com o nutricionista, o António Pedro Mendes, que hoje é nutricionista do Sporting, fomos montando um plano de treinos. A parte de corrida era eu que montava, enfim, longe de ser o ideal, mas eu achava que conseguia. E tinha o meu plano, provas todas definidas mês a mês, que prova que ia fazer, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, até agosto. E o que aconteceu foi que eu, em abril, estava no final de abril, exatamente, eu estava num treino de séries e de repente, na 8ª série, eu senti uma exaustão. Aliás, eu não estava a correr super bem, senti uma exaustão imediata, estranhíssima, brutal. Literalmente fiquei sem força nas pernas, fiquei sem capacidade respiratória, achei estranhíssimo. Eu ia com 2 amigos e eles, portanto, nós tínhamos acabado a 8ª série, portanto, abrandamos. E eles também abrandaram e eu abrandei mais, eu disse, não, pai, estou cansado, vou ficar aqui, vocês vão andando. E fiquei ali, parado, com as mãos nas coxas, inclinadas, o que é que se está a passar? Que estranho, E não percebi, olhei para o relógio não me indicava nada. Eu disse, mas eu estou sem forças. Fiquei ali assim uns minutos, talvez. Depois comecei a caminhar, exausto, completamente exausto, como se tivesse terminado uma maratona nos limites. E disse, não pode ser, isto foi na zona da Foz, ali na Avenida do Brasil, mais ou menos ali em Praia da Luz, em direção ao Castelo de Queijo, e eu depois disse, vou correr, porque o ponto de encontro era no Parque da Cidade, vou correr. Comecei a tentar correr, e eu estava a dar o meu máximo, e estava a 7 minutos o quilómetro. No meu máximo, arrastava-me. Eu disse, o que é que se está a passar? Mas, fui assim, até ao Parque da Cidade. Cheguei ao Parque da Cidade,
Claro, eles estavam lá, o que é que se passa, o que é que não se passa, pá, eu vou falar com o meu cardiologista já amanhã, e pronto, depois foi um processo, liguei-lhe, fiz uma prova de esforço na semana seguinte e estava no meio estava no 11º minuto da prova de esforço, quando eles começaram a puxar, e de repente aquilo disparou e eu tive uma arritmia de 280 batimentos por minuto arrítmicos, em flutter. Eles entraram ali em pânico e deitaram-me, mantiveram-me monitorizado, e pronto, eu naquele dia percebi, ele disse-me que tinha um problema cardíaco relacionado com uma arritmia muito violenta, e que tinha ali um problema que ele, quando ele me disse, você tem um problema elétrico, foi a primeira vez na minha vida que eu vi que havia problemas elétricos no coração, ignorância eventualmente, mas e pronto, e percebi aliás naquela altura eu percebi que tudo tinha acabado, ou seja, eu estava no final de abril, a prova do UTMB era no final de agosto, via coisa muito negra, tive que esperar ainda uns tempos que ele depois o professor Ovídio Costa, que era o meu cardiologista, conectou-me com um eletrofisiologista, que são os cardiologistas especializados em eletrofisiologia. Tive uma consulta com ele no dia 10 de maio, acho eu. Ele confirmou, fez-me exames, confirmou e disse: você tem aqui um problema elétrico, mas que se resolve através de um procedimento cardíaco, um procedimento que é o chamado ablação, que no fundo basicamente eles entram dentro do coração, da aurícula neste caso, e basicamente queimam células que são células que geram estímulos elétricos que nos geram aquelas arritmias. E ele disse-me naquela altura: olha, eu nem lhe contei que estava inscrito para uma prova, que nada, disse simplesmente que eu corria relativamente muito, gostava muito e queria continuar, e ele diz: não, é para isso que estamos aqui e vamos resolver isso, e se isto correr bem, você passado um mês está a treinar como se nada acontecesse. E ele aí diz, isto era dia 10 de maio, e eu disse: doutor, quando é que podemos fazer a cirurgia? E ele diz: deixa-me ver aqui e tal, e não sei o quê. Eu felizmente tinha um seguro, não é? Deixa-me ver aqui, porque se não tivesse, estava tramado, deixa-me ver e tal, e marcamos para dia 22 de maio. Eu disse: quanto mais rápido, para mim melhor. Porque eu naquele momento disse: eu se calhar 22 de maio, 22 de junho, eu ainda vou tentar. Isto para te dizer porque é que era o sonho, ou seja, eu tinha claramente na minha cabeça, só estava isso. Às vezes as pessoas perguntam-me assim: não estavas preocupado, de coração, e eu não estava nada preocupado, mas sinceramente eu estava zero preocupado. A minha única preocupação, pode parecer um bocadinho estranho, mas a minha única preocupação é: eu consigo dia 30 de agosto estar em Chamonix arrancar ou não consigo? E pronto, o processo basicamente correu felizmente muito bem. A ablação foi bastante longa, porque eu não sabia, mas quem faz endurance tende as aurículas tendem a ser muito longas, que aliás também isto em si, por si, muitas vezes provoca estas situações, e portanto ele foram mais de 2 horas, mas felizmente correu muito bem. Eu depois cumpri os procedimentos que ele me deu daquele mês, mas ia sempre caminhando, eu caminhava muito, eu ao fim de semana fazia 40 km a caminhar, porque ele deixava-me, ele dizia: desde que o ritmo cardíaco não aumenta muito, você pode dar à vontade. Ele dizia-me à vontade, ele não sabia o que era o meu à vontade, e eu ia até à Póvoa e ficava todo contente, e ia-me tentando manter, treinava reforço muscular com a Carla sempre, de uma forma tranquila, e portanto ia-me tentando manter minimamente em forma, sempre com o meu objetivo. No dia 20, acho que foi 20 de junho, ele deu-me alta e disse: João Paulo, a partir deste momento, esqueça. E ele disse: por favor, esqueça. Ele não precisava de pedir por favor, e eu esqueci-me mesmo. Nesse dia, foi uma segunda-feira, ao fim da tarde estava a treinar, e a partir daí marquei um plano de treinos com a Carla, reforço muscular mais intenso, duplicamos o treino do diário, com o António Pedro Mendes também montamos um plano nutricional
ajustado, e depois comecei a treinar muito intensamente. Depois eu conto no livro, inclusive eu depois fiz um estágio, tirei férias e fiz um estágio na Serra da Estrela sozinho, estive lá uma semana a treinar, com a ajuda do Miguel Catarino, que conhecia muito bem a Serra e conhecia também os GNRs da Serra, e que nós basicamente o que eu fazia, eu à noite ligava-lhe, planeávamos o treino do dia seguinte, e quando saía dava-lhe a minha localização por WhatsApp, e ele dizia: se eu não te conseguir contactar em 2 horas, eu ponho a GNR. Porque a Serra é Serra, não é? Quer dizer, e portanto fui para treinar para a Serra. Pronto, depois também, tal como eu também conto no livro, claro que esta coisa, o overtraining, dá nesta coisa, não é? Eu cheguei no início de agosto, eu estava com articular, muscular, estava com imensos problemas. E aí entrou o meu fisioterapeuta a ajudar-me. A verdade é que eu, dia 30, lá estava e pronto, e fiz o TMB num tempo que não era o tempo que eu queria, mas que foi o tempo possível, foram 41 horas, mas fiz, e todos, eu sempre penso nisso, pá, eu fiz quando tinha que fazer mesmo, porque eu, se fosse mais à frente, ou seja, se eu falhasse aquele ano, eu não conseguiria, até por coisas que entretanto aconteceram posteriormente, porque eu voltei a ter arritmias passado 6 meses, que aliás o Dr. João Primo, quando eu lhe disse que ia fazer o TMB, eu lhe pedi autorização para fazer o TMB no final de julho, ele disse: você pode fazer, tem que me dar uma garantia que se por acaso sentir alguma coisa para imediatamente, e mais, tenha noção que podemos voltar ao zero. E voltamos. Passados 6 meses eu voltei a ter os mesmos problemas, fiz outra avaliação e infelizmente passado 1 ano comecei a ter fibrilhações auriculares que me levaram a que ele fizesse a minha terceira intervenção, que foi basicamente um bloqueio, eles chamam-lhe um bloqueio das veias pulmonares, que são as veias que trazem os estímulos nervosos, e foi uma coisa um bocadinho mais definitiva, que felizmente se mantém, estou bem, super bem. Só que naquele dia, quando terminou a ablação pulmonar, ele disse-me: João Paulo, tem que abrandar, não dá para continuar a fazer o que fazia e tem que mudar o chip. Só que posso continuar a fazer o que faço, que eu corro, eu treino 5 vezes por semana, bicicleta, corro, reforço muscular, tudo. Continuo a fazer o que eu adoro, que é caminhar na montanha, que é aquilo que eu mais gosto. Portanto, sou uma pessoa felicíssima, sou super privilegiado por conseguir continuar a fazer aquilo que quero e que gosto. Pá, não posso competir. Paciência, é um novo ciclo da minha vida, mas que sem qualquer problema. E por isso o título, a força do título tem a ver com aquilo que eu acredito mesmo, que é, pá, o sonho, costuma dizer que o sonho comanda a vida, mas comanda mesmo, ou seja, o sonho ajuda-nos, dá-nos uma energia, é um estímulo, até mesmo criativa, em termos criativos, que nos eleva e que nos ajuda muito a chegarmos lá, seja o que for, seja o que aqueles miúdos querem estudar, e eu queria fazer isto. Francamente não foi fácil, e houve momentos que não foi fácil. Tive apoio, desde logo da minha mulher, que podia ter tomado uma posição, dizer: não te metas nisto, que estupidez. Não, foi o contrário, sempre me ajudou imenso. Ajuda de amigos, imensos amigos a ajudar, os médicos, a Carla, a treinadora. Mas o meu suporte era claramente o sonho. Ou seja, se eu não tivesse o sonho, evidentemente mal me aconteceu isto, quer dizer, acabou, gostava às boxes, e que seria o normal, diria eu. Mas tu achas que nós estávamos a falar em off, não é? Daqui da força mental, e eu queria aqui explorar um bocadinho isto, que é nós corredores, e muita gente que é empresário ou que é empreendedor, não é? Esta força mental e esta resiliência de mesmo a bússola, não é? Eu criei o nome bússola no mesmo por causa disso.
porque eu acho que uma pessoa com uma bússola seja e saber qual é o seu norte, por muito que tenha a travessia no deserto, não é? Como o José Campbell fala, aquela história do herói, não é? Que tem aquele deserto, aquele fracasso, mas sabe qual é o destino, e a tua história fala muito disso. Eu acredito mesmo que de facto, aliás, como falávamos, como dizias em off, acredito mesmo que a força a nossa força, eu acho que nós não sabemos de facto o poder que a nossa mente tem para nos levar para caminhos, desde que nós acreditemos, saibamos qual é de facto o sentido, não é? Da bússola, qual é o sentido, e que de facto tenhamos um sonho, um querer, uma vontade para. Eu acho que, vamos lá ver, também como falámos em off, acho que há pessoas que têm mais dificuldade, há pessoas que têm alguma sorte, conforme eu te dizia, eu não sei porquê, eu próprio nem sabia que eu teria esta força. Eu aliás dizia-te, eu fisicamente sempre fui uma pessoa absolutamente medíocre, mas descobri isto e descobri com a corrida e com as dificuldades e eu aprendi imenso com a corrida, mesmo até em termos empresariais, em termos de gestão. O que, aliás, uma das coisas que eu mais gostava quando treinava mais intensamente era o planeamento da semana. E consegui planear, às vezes nem era a semana, ou seja, por exemplo, no caso quando foi o UTMB, no início do ano, eu planeei o ano todo, as minhas férias, tudo. Isso dava-me imenso gozo, planear, depois no fundo, depois monitorizar, porque havia dias, por exemplo, havia dias que tinha treino, mas por questões profissionais tinha que ir aqui, acolá, para fora do país ou para Lisboa, e não conseguia, e depois ajustar, que é no fundo o que nós na nossa vida profissional também fazemos, uns mais do que outros, depende da vida de cada um tem, mas portanto, na minha vida profissional é constantemente isto, nós temos planos anuais, planos mensais, monitorizamos, acontecem coisas não correm e nós temos, e na corrida eu tinha isto tudo no meu treino e era uma das coisas que mais eu gostava desta década em que eu estive mais envolvido nesta coisa. Agora, a força da mente é brutal. Aliás, eu costumo dizer, quando pessoas que me perguntam relativamente às outras maratonas, uma pessoa estar 2 noites sem dormir, como é que é possível? É possível. E uma ultramaratona faz com 20% de treino, 80% de mente. Não é o contrário. O contrário, aliás, nós vemos atletas incríveis, que chega ali um momento, aquilo, há ali um bloqueio e eles param. Depois há outros que são fisicamente muito fortes e mentalmente muito fortes. O Carlos Sá é um caso, que é um atleta de eleição, mas também é um fulano que tem uma resiliência absolutamente extraordinária. Por isso é que ele fez o que fez. Só é possível assim, ou seja, não era só para ele fisicamente ser um atleta, um super atleta, que ele conseguiria fazer o que fez. Ele fez porque a cabeça dele o ajudou muito a fazer o que ele fez. Aliás, há um vídeo dele incrível na Badwater que eu acho extraordinário, que ele chegou onde ele parou, que o Pedro Amorim estava a acompanhá-lo, aqueles carros de apoio, e à meia da noite ele parou, lá num ponto em que ele iria parar, e ele parou e ele estava absolutamente desfeito. Quer dizer, nós a vermos no vídeo, vemos a cara dele, o faces dele era um homem fisicamente destruído. O Pedro, inclusive, teve a ver-lhe os olhos, como é que estava e não sei o quê, e ele estava, ele viu que estava bem, dentro das circunstâncias. Estiveram ali a motivá-lo e não sei o quê, não sei o que mais, e ele destruído, mas só que se estivesse a ver aquilo em direto, dizia, o homem acabou, vai ficar ali. E ele, de repente, ele faz assim, vamos lá trabalhar um bocadinho. Ele levantou-se, go.
E é mesmo isso, ou seja, e de facto quem tem a experiência de fazer ultramaratonas é mesmo isso, nós passamos por eu passei e vi amigos meus a passarem e alguns até ajudei porque fui ajudar em provas, desfeitos. Como nós dizemos, morreu, mas uma pessoa renasce, que é mesmo estranho. É estranho quem está de fora ver, e eu vi, e é estranho nós às vezes depois no final pensarmos, eu ali, estava desfeito. Eu lembro-me no CCC, que eu parei num abastecimento em Triente, e tinha lá a equipa de apoio dos cães da Avenida, e eu quando ia descer para Triente, disse, não posso mais, estou desfeito. Eu gastricamente estava mesmo muito mal, sentia-me enjoadíssimo e só de imaginar entrar no abastecimento, aquilo de cheirar uma comida e eu já estava a ficar, e entrei e aconteceu mesmo isso, eu cheirar aquilo a comida mas em déficit calórico completamente e então os meus amigos, eu ia com 2 que íamos a correr, íamos 3 e os outros à nossa volta começaram, o que é que queres? E eu, não consigo comer nada e houve um que disse assim, tu vais ter que comer. Eu disse, não consigo. E então foi buscar uma sopa, então eu tive um amigo meu que me deu a sopa como me dava uma criança, eu abria a boca e ele metia-me lá dentro e eu estava morto, desfeito. Tive ali um bocadinho, depois deram-me uma Coca-Cola e não sei o quê, tiveram-me ali a motivar e eu levantei-me, os últimos que foram 30 km, portanto em 100, na boa, impecável, como se nada tivesse acontecido. E é mesmo muito estranho como é que nós temos esta capacidade e os outros têm esta capacidade sobre nós também, que é muito importante, que faz muita diferença. Só ter ali pessoas a motivar-nos, a ajudar-nos. Nós estamos num nível de fragilidade que tudo ajuda. Sim. Tu estás a dizer isto e tenho aqui várias relações que penso que é... Não sei se conheces o David Goggins. É um ultramaratonista, ex-marino, que também fez a Badwater. E ele, no livro que tem, ele fala sobre isso, que quando nós achamos que chegamos ao limite, chegamos ao nosso 40%. Que é mesmo. E esta capacidade que as pessoas têm sobre nós de alocar o foco, porque um ultramaratonista é muito forte, mas as outras pessoas estão ali a doar o bem mais precioso, que é o tempo, o esforço, a atenção, a motivar, porque há aqui uma troca e aqui tu conseguis entender que tu tirares o foco não é da dor, porque a dor numa ultramaratona vai vir, portanto a parte boa vai ser inevitável, sim. E depois toda esta sabedoria tu trazes para a tua vida, não é? Foi, por isso é que eu costumo dizer que esta década que eu tive intensamente envolvido na corrida, foi talvez a década talvez mais feliz da minha vida e em que eu aprendi mais. Mas isso eu não tenho dúvidas nenhuma. Tenho pena que tenha sido tão tarde, mas não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Porque uma pessoa vive a coisa. Eu no UTMB, aliás, eu conto isso no livro, eu a 50 km do fim, em Champex, comecei a sentir uma dor no meu pé esquerdo. Basicamente o que aconteceu foi uma coisa muito simples. Eu estava com problemas no meu joelho direito e comecei a compensar e não se nota, não é? E aquela dor começou-me a aparecer no pé esquerdo, cada quilómetro que passava intensificava-se e depois eu, por exemplo, quando cheguei a Triente, eu cheguei, eu tinha muita dificuldade já a descer. A subir na boa, o plano ia conseguindo, mas com dor, mas descer era uma dor intensíssima. E eu fiz uma coisa até irregular que eu nem sabia, eu em Trento tomei um Voltaren, que é completamente proibido, porque eu depois no fim da prova soube isso e eu não sabia. Devia saber, mas não sabia. E eu percebo porque é que era proibido. Nós temos os rins completamente em esforço máximo e de repente tomamos uma bomba. Além de pôr analgésico no pé, punha muito, não sei o quê, ia continuando. A verdade é que aquela dor, num dia normal nosso, era uma dor que nos impedia de ir daqui até ao carro.
mas eu acabei por fazer pelo menos 30 em esforço total e mais. E nos últimos quilómetros, talvez 2, 3 quilómetros, já dentro de Chamonix, a correr para a meta, eu corri, eu não sentia dor nenhuma, zero dor. E só vi o que tinha no pé quando eu tirei a sapatilha, e aliás fui para as urgências e fui de ambulância porque eu não conseguia andar. Eu tirei a sapatilha e eu não conseguia andar. E portanto eu depois penso assim, mas então eu agora estou aqui a ser preguiçoso, eu não consigo, e bem que eu não conseguia andar mesmo. Eu punha o pé no chão, aliás desmaiei, quase que desmaiei de dores. Por isso, começou a pensar assim, mas então como é que é possível? Eu tive horas e horas e horas em que andei, Sim. mas eu, depois de cortar a meta, e portanto de descarga total, objetivo cumprido, Exatamente. aquilo, e eu saí do hospital de muletas, e aliás andei um mês de muletas, eles diziam que era uma fratura de esforço, depois vinha a perceber cá em Portugal que não era exatamente isso, mas eu tinha o pé completamente desfeito. Como é que eu consegui? E consegui, ou seja, diz-me assim, mas tiveste que cerrar os dentes? Sim, nas descidas gostava muito ver, uma coisa que me gostava muito, assumo, era ver a passarem por mim, pá, tipos uns atrás dos outros, e eu a não conseguir, porque não conseguia mesmo. Aliás, eu quase no fim, a descer de La Flégé para Chamonix, portanto faltavam 7 km, 8 km, é uma descida até relativamente fácil, eu não conseguia correr, e houve um fulano até que parou, que vinha em grande velocidade, mas parou e disse-me, pá, bora lá, já não sei que nacionalidade é que ele era, bora lá, vem comigo, porque vamos fazer abaixo das 40 horas. E eu disse, pá, eu não consigo, mas é que eu não conseguia mesmo. Claro, mas quer dizer, claro que me doía, claro que não sei o quê, mas as coisas continuavam, e portanto aquilo é cabeça. É cabeça. E não, portanto, é que eu gosto muito, acho que é separar muito esta coisa do físico, e principalmente quem não conhece estas coisas das ultramaratonas, temos que estar treinados no mínimo, e eu fui com os mínimos, dos mínimos, eu acho que não cumpri os mínimos, mas a cabeça estava lá. Aliás, eu acho que a cabeça estava mais forte do que sempre esteve em qualquer outra prova que eu fiz. Eu acho que tu tinhas um porquê tão forte, porque tu passaste por todo este processo, claro, e tinhas este hiperfoco que ou é agora ou nunca, não é? Sim. E passaste aquela questão de saúde, e muitas vezes quando nós fazemos estes hiperfocos de 3, 4 meses, de anos, há sacrifícios, há coisas que nós deixamos para trás, tempo das pessoas que amamos, ou não ir de férias. E quando temos este motivo tão claro, esta clareza, e removemos, eu acho, que o condicionamento que nós somos criados e educados, porque eu acho que, não sei se já soubeste aquelas histórias que mães levantam toneladas de filhos que vêem o irmão debaixo da água, porque não estava ali ninguém a dizer que ele não era capaz. Certo. E nós, quando vamos aqui ao limite, não é? Muita gente diz que nas ultras aprendem o que demoraria anos em horas. E é ali um autoconhecimento e remover filtros que nós... Nós temos filtros na nossa educação que são terríveis. Aliás, eu vi uma vez um documentário de uma televisão, eu acho que era nórdica, Noruega, Suécia, não sei exatamente, que tinha a ver com a educação das meninas e dos meninos, que é impressionante. E era no fundo, e aquilo tinha várias coisas ali, e por um lado mostrava o professor a tratar os rapazes, que tratava-os por campeão, exatamente, e as meninas tratavam-as por princesas. E depois, mais à frente, eles fizeram uma prova, que era aquelas provas dos martelos, e rapazes e raparigas, de um lado rapazes, do lado raparigas. E então eles entrevistavam e diziam ao rapaz, então diz lá e tal, miúdos, pai, que é 5 anos, mas lá, o que é que tu vais conseguir? E ele dizia, isto vai bater lá em cima, vai voltar, e não sei o quê, E passavam para a menina, e a menina dizia, eu não sei se posso com o martelo, e não sei o que mais. Depois até houve uma que fez mais do que o rapaz, quer dizer, que é um drama, não é? É evidente que estas miúdas ficam condicionadas.
Não há milagres. Eu, por acaso, eu gosto muito da temática, no fundo, e hoje vemos isso, até mesmo nas empresas, felizmente, que é eu acho que as empresas vão ser dominadas pelas mulheres. Aliás, eu acho que o mundo vai ser dominado pelas mulheres, porque elas são melhores que nós, elas estão mais bem preparadas, elas saem mais bem preparadas do que nós. Isso é um dado objetivo das universidades. Agora, para que isto aconteça, elas têm uma dificuldade muito maior, porque elas são educadas desde crianças a baixar o nível. Eu tenho uma filha e um filho, e eu procurei que isso não acontecesse. Eu acho que nessa parte, eu e a minha mulher, acho que conseguimos. Mas a minha geração, por exemplo, não era assim. Quer dizer, eu tenho uma irmã, eu tenho um irmão, e sei como é que a minha irmã foi educada e como é que nós fomos educados. Aqueles papéis, aquelas caixas, não é? Caixas, tu vais para aqui, tu vais para acolá, e há cursos que é para homens e há cursos que é para mulheres, e não sei o quê, e coitadinha, fisicamente, e não sei o quê. E isto, evidentemente, torna-lhes uma vida muito mais difícil para elas, muito mais condicionante. Claro que sabemos que há questões físicas, objetivas, mas eu agora recordando quando falavas nos limitadores que nos dão, a questão do medo. O meu pai contava uma história muito engraçada. Ele era de Oliveira das Meias e vivia numa casa, antiga, era uma casa antiga, antigamente, e o meu avô, na altura, aquela questão das luzes, não é como nós, temos com luzes ligadas, as luzes, para se ligar uma luz era uma coisa que tinha que ser absolutamente extraordinária. Então a casa estava toda mais ou menos às escuras, e houve um senhor que foi lá jantar à casa do meu avô. O meu pai era miúdo, e o meu avô disse ao meu pai: olha, vai lá embaixo à garrafeira e vai buscar uma garrafa de não sei o quê. E o meu pai assim saiu, mais ou menos às escuras, e o senhor percebeu que o meu pai foi tipo quase às escuras lá abaixo à garrafeira, à meia da noite, hora de jantar e não sei o quê. E quando o meu pai chegou, o senhor disse: oh Manuelzinho, não teve medo? E o meu avô ficou assim a olhar e disse: isso não existe cá em casa, a palavra medo. O meu pai não sabia, o meu pai não conhecia a palavra medo. Sim, isso é fascinante, porque é o poder do vocabulário. Claro, porque, quer dizer, o meu pai dizia, eu não conhecia, quando ele me disse medo, o meu pai disse que ficou assim, tipo, mas de quê? Porquê? Agora, nós, e aí eu já não posso dizer a mesma coisa que dizia há bocadinho, que a educação dos nossos filhos, nós somos mais receosos. Muito mais. E é medo disto, é medo daquilo, e cuidado, e não atravessa a rua, e não sei o que mais. Claro, coisas que fazem sentido, mas que quando é demais, é de menos. Sabes que eu ainda hoje estava a dizer isso à minha mulher. Nós estávamos no café e eu estava a dizer, estávamos a falar do medo e dos miúdos e tal, e eu disse: sabes que na Bíblia está a dizer não temas 365 dias. É impressionante, tipo, e quando claro. Quando nós entendemos aqui, ok, é importante prepararmos, mas também não podemos nos paralisar com medo de falhar. Condiciona, claramente. E eu, por exemplo, é engraçado, eu sou uma pessoa que tem imensas vertigens. Tive, se calhar, também condicionado, admito que sim. Mas por acaso sempre gostei muito de lutar contra isso. E agora, nos últimos anos, que gosto imenso de ir para a montanha, estou muito disposto, mas há coisas que eu ainda não consigo fazer. Por exemplo, há 4 anos fui subir o Touro Cal com o Miguel Catarino, e no dia anterior íamos fazer um pico, não sei exatamente como é que se chama, é um pico a 4.200, e que tinha um passo, que era um passo impressionante, em que ele fazia aquilo. Ele é montanhista e aquilo para ele é uma coisa completamente normal, e eu cheguei a um ponto em que disse mesmo: eu não consigo, e não consegui, e às vezes penso mesmo muito nisso.
E ele dizia, mas vamos os dois agarrados. Eu disse, vamos agarrar aqui os dois. Quer dizer, mas não, francamente, não, ou seja, aquilo já estava num limite que para mim que eu não fui capaz. Fiz um esforço, mas chegou ali um ponto e disse, não, Miguel, não dá mesmo, e vim para trás. Ele ia com outro amigo nosso, fizeram os dois, e seguiram, e que para eles foi uma coisa perfeitamente normal, mas para mim não deu, e voltei para trás. Mas é engraçado, tu estás a falar disso. Eu, por exemplo, eu tenho também medo de vertigens, mas eu tive uma altura, há uns anos atrás, mais ou menos, que há 6 anos, que eu disse, estou numa fase que tenho medo de vertigens, vou fazer o Soleil do Rock in Rio, certo, a chover, e agora vou o quê? Vou saltar de avião, e depois andar de helicóptero, porque eu pensava, eu quando explorar esta caixa, vai-me mostrar, agora se me disseres, saltavas outra vez, se calhar de avião, risco-benefício, estás a entender? Sim, será que tem... Se calhar não, mas naquela altura eu achei importante claro, checar aquela coisa. O que é que pior pode acontecer? Claro que pode, risco de morte, não é? Quando estamos a escrever ali o termo de responsabilidade. Mas às vezes são coisas que, por exemplo, este livro, o impacto que tu tiveste e quantos livros, quantas pessoas, não é? E podias dizer, não, eu não tenho nada a dizer, eu não tenho nada a mencionar, como a ideia da Stand for Good. Não, a outra pessoa vai resolver o problema. Sim. E nós, quando assumimos esta responsabilidade de enfrentar estas caixas e estes medos, abrimos outros mundos e outras possibilidades aos outros. Sim, acho que sim. É claro que não é fácil, mas acho que vale a pena tentar, pelo menos. E aqui pegando aqui nesta parte que tu és gestor e que estás e que conheces e que fala-se muito agora da inteligência artificial, e eu tenho aqui uma preocupação que é, eu vejo aqui a inteligência artificial a querer aprender tudo e às vezes vejo aqui os miúdos, eu tenho aqui o chatzinho, isto vai resolver a minha vida. Certo. Mas basta um apagãozinho ou falta de eletricidade ou de ficar tudo na nuvem. Ficamos bloqueados. Que conselhos ou skills tu, aqui nesta parte empresarial, que tu, com a tua experiência, que achas que seriam importantes? Eu acho que, vamos lá ver, ainda esta semana estive num evento e que houve uma pessoa que fez uma intervenção e que dizia que acreditava, e eu também acredito, que a formação conjugada com a atitude faz a diferença. E no caso das empresas, as empresas diferentes são empresas que têm pessoas bem preparadas, mas essencialmente com boa atitude. E o que é ter boa atitude? Depende muito do contexto, mas ajuda muito uma atitude positiva. A questão da resiliência é absolutamente essencial, porque apesar de todas as facilidades das inteligências artificiais, etc, nós estamos permanentemente, e as empresas estão permanentemente a chocar com barreiras, entraves, sejam burocráticos, sejam entraves nos próprios mercados, alterações que são rapidíssimas hoje em dia, e se as pessoas não tiverem essa capacidade, essa resiliência, acho que torna a coisa muito difícil. Também pessoas com capacidade de adaptação muito grande, isso é absolutamente essencial, ou seja, já aquela coisa que é óbvia, não é? Que aquelas pessoas que começavam um emprego aos 20 e poucos anos e depois reformavam-se, não é? Isso não existe. E portanto a capacidade de adaptação, de testar novas experiências, funções, tarefas, também é muito importante. Agora, a inteligência artificial, eu olho para a inteligência artificial, eu olho de uma forma, eu sou um otimista e olho de uma forma positiva. É evidente que, se calhar até por defesa, evito pensar nas partes negativas. Mas, por exemplo, no caso das empresas, é assim, a inteligência artificial é absolutamente, é uma ferramenta absolutamente essencial.
não só na parte industrial, que tem um poder gigantesco, mas mesmo na parte administrativa. Nós ainda na companhia, há uma semana, começamos um processo de formação no ChatGPT Pro, e aquilo é brutal, ou seja, aquilo é um facilitador da gestão administrativa com potencial gigantesco. Agora, dizes-me assim, tudo bem, mas quer dizer, mas isto não será que vai me limitar intelectualmente? Eu acho que depende, ou seja, se as pessoas, podemos ver noutra perspectiva, que é pensar assim, as pessoas podem ter, porque cada vez mais eu acho que as pessoas vão ter, por exemplo, a minha geração é uma geração preparada para trabalhar horas e horas e horas, a geração atual não é assim, e bem, e portanto, se nós pensarmos que aquilo pode ser um facilitador para que as pessoas consigam ter uma vida fora do universo de trabalho mais tranquilo, ou seja, com mais horas e menos horas dentro da empresa a tratar de burocracias, coisas que não acrescentam valor, e se nós tivermos a parte da inteligência artificial ajudando-nos a tratar disso, why not? E portanto, eu olho com alguma, enfim, vejo isto de uma forma positiva, acho que não há outra forma, mas há uma forma que eu não vejo certeza, que é tipo, vou combater isto. Esquece. Sim. Completamente. Não dá. Ou seja, mais, eu acho que hoje, por exemplo, no universo do mundo do trabalho, quem queira se desenvolver nesse universo tem que dominar essas ferramentas. Não há absolutamente hipótese nenhuma. Agora, as pessoas devem continuar a ler, as pessoas têm que se instruir, as pessoas têm que ver o mundo, as pessoas têm que conhecer outras culturas, mas se calhar o tempo, vão ter mais tempo para isso. Depois, se não aproveitarem dessa forma, isso já é um problema, diria, individual, não é? E não tanto uma questão coletiva. Agora, eu acho que, de facto, o poder que aquilo tem como um auxiliar é brutal. É gigantesco e é assustador ao mesmo tempo. E tu estavas a falar que estavas ligado ao marketing, não é? Também. E tu... É que o poder do marketing não é tanto aqui na questão daqui da empresa, do empresário, é brutal, porque tu pegas, não é, aqui numa ideia e crias aqui esta necessidade da pessoa obter o bem ao serviço, não é? Sim, quer dizer, vamos lá ver, o marketing é o... Eu olho para o marketing como claramente uma área da gestão, primeiro ponto muito importante, e que lá está, e hoje temos essa capacidade com uma alavancagem enorme, que é o marketing, essencialmente o marketing são números, são dados, e de facto hoje, mesmo até por causa daquilo que estamos a falar da própria inteligência artificial, a capacidade de recolha de dados e de acesso a dados é gigantesca. E depois há uma parte que é a interpretação dos dados, para depois tu conseguires responder com um serviço, com um projeto, com um produto. Porque isto para mim é que é o marketing. Depois há aquela parte da comunicação, da publicidade, que são, no fundo, são ferramentas que o marketing utiliza para depois potenciar e alavancar essa parte do negócio. Mas, como o marketing são dados, esta parte da inteligência artificial também em si tem um contributo gigantesco. O outro lado é que tens muitos dados e, portanto, tens de ter uma capacidade de sistematizar, de organizar e de analisar muito importante e decisiva, para que depois consigas, de facto, oferecer aquilo que as pessoas procuram e mais querem, quer seja em termos de serviços, quer seja em termos de produtos e projetos. E tu, atualmente, tu há bocado estavas a falar aqui da questão de competir, e eu queria explorar aqui um bocadinho aqui esta transição, porque todos nós, eu espero chegar ao ponto que também consiga, tipo, correr e não ter nada no calendário, não é? Não ter aquela maratona, aquela meia maratona. Correr, não é? Fazer exercício físico, porque eu tenho este objetivo de longevidade e saúde e de saúde mental, mas como é que tu conseguiste fazer esta transição? Olha, o livro acontece por causa disso.
Eu comecei a escrever porque já depois da terceira intervenção, em que eu percebi, foi só essa a terceira que eu percebi mesmo, não vai dar mais. Portanto, há um novo ciclo que eu tenho que começar a criar e a caminhar. E a escrita foi quase... Eu quando comecei a escrever, como eu te dizia, escrevi para mim, foi quase como um exercício de catarse, em que eu estava-me a preparar para, claramente, isto acabou e agora vamos. E foi muito mais tranquilo do que eu imaginava. Foi muito mais tranquilo. E hoje, por exemplo, até me dá gozo, porque ainda na semana passada um amigo meu que está agora a começar a correr e está naquele encanto gigantesco e está inclusive a ser acompanhado pela Esther e mandou-me uma mensagem: queres vir comigo para o Jerez sábado, domingo, já não sei. Eu tinha estado com ele no Jerez, eu adoro ir para o Jerez, e fizemos um treino até meio corrida, a caminhar, mas fizemos até com um tempo até bem, aliás faço muitas vezes aquele percurso e foi das vezes que fiz até um tempo mais reduzido. E ele diz-me, queres vir comigo para o Jerez porque eu tenho que fazer X horas, não sei quanto tempo, não sei o quê, e eu respondi-lhe a dizer, Gonçalo, eu não estou aí nessa, não estou mesmo nessa. Se quiseres ir para o Jerez, sem tempos, leva o meu cão, vamos, está tudo bem. Assim, agora foi o que eu disse, compreendo que eu tive 10 anos nisso e já não dá. Eu já não quero. O que é engraçado que, ou seja, de repente tornou-se, eu quero continuar a caminhar, a conhecer, ir para as montanhas, que é o que eu gosto. As minhas férias hoje são sempre montanha, eu já não me recordo de ir para a praia. Posso ir à praia dar um mergulho, agora férias de praia já não recordo, as minhas férias são todas montanha, conhecer montanha, tenho conhecido coisas inacreditáveis, e aliás para a semana vou para as Ilhas Faroe e vou caminhar e conhecer locais que eu acho que vou adorar e portanto essa coisa da competição é engraçado que acabou por ser, inicialmente não foi um choque, mas depois eu comecei a perceber que isto é mesmo, faz sentido. Eu não sou profissional, andei aqui 10 anos a treinar, a abdicar de muitas coisas, a obrigar a minha família a abdicar de muitas coisas. Eu fiz umas férias, que claro foi uma estupidez, antes do TDS no Monte Branco. Logisticamente achei que era uma boa ideia, que era ir uma semana para a Itália com a minha família. Eu andei em Florença, em Bolonha, nas Cinque Terras, não sei o quê, e eu todos os dias chegava e tinha o meu plano de corrida, de treino. Para a família, olha, eles lá se desenrascavam, mas quer dizer, para mim eu acordava de manhã e era o treino que estava e não as férias. Estava de férias. E aliás, isso foi uma aprendizagem que disse, nunca mais. Agora as minhas férias, na altura, eu fazia as minhas férias sempre após as provas, nunca antes das provas, porque foi um disparate total. E portanto, não dá, foram 10 anos. Acho que também, é evidente que foi por um motivo que não deveria ser um motivo, não era um motivo que eu queria, mas claramente a coisa foi mais fácil do que eu imaginava. Tal como na altura, quando me disseram que eu não podia jogar mais futebol, que eu achei que ia ser o fim da minha vida, foi muito mais fácil do que... E portanto eu acho que isto também é uma aprendizagem que é, a vida tem ciclos, quer dizer, passamos na infância, adolescência, adultos, depois de uma idade, a terceira idade ou quarta idade, ou o que quiserem chamar, isso são ciclos e nós temos que nos ajustar e adaptar aos ciclos, e tentar gozar o ciclo que estamos e não estar sempre naquela coisa, eu há 10 anos é que era que fazia competição e fazia isto e fazia aquilo, pronto, está feito. E tu atualmente que desafios tens e ambições? Pois, essa parte, aliás, eu às vezes conversava com a Carla quando eu tive que mudar de ciclo e ela dizia-me assim, mas João Paulo, mas se calhar era bom ter assim uma prova, o receio dela era que eu desleixasse. Não, eu quero continuar primeiro, dá-me gozo, por exemplo, dá-me gozo correr, dá-me gozo caminhar, eu agora quando sair daqui a bocadinho vou correr. Dá-me gozo, quero... E dá-me gozo sentir-me fisicamente bem.
que eu acho que é, e portanto eu na fase em que estou da minha vida, o que é que eu quero? Eu quero, poder ir conhecer sítios que não conheço e idealmente montanhas que eu não conheço, porque dá-me mesmo muito gozo. Quero fazer longas caminhadas. Aliás, o ano passado, no verão, ia fazer uma coisa que era de Valência ao Algarve. Não fiz porque me surgiu uma lesão, mas eu quero fazer isso. Quero fazer muitas outras. Tenho umas ideias na cabeça aqui de marinar, quando tiver reformado, quero passar provavelmente a Península Ibérica de um lado ao outro. Tenho algumas ideias na cabeça, tranquilo, sem pressão nenhuma, mas essencialmente eu quero me sentir bem, quero me sentir fisicamente bem, mentalmente equilibrado, e quero trabalhar para isso. E que eu tenho a certeza que depende de mim. Claro que nós sabemos que doenças podem acontecer, que nós não controlamos tudo, mas nós podemos ajudar a que as coisas, eu acredito mesmo que as coisas não aconteçam ou que as coisas aconteçam. E se eu te perguntar qual é que é a tua bússola e que valores é que guiam a tua vida? Isso é uma pergunta difícil. Vamos lá ver. Nós quando na fase da minha vida em que estou, porque é uma coisa que tu não sentes ainda e que a maior parte das pessoas mais novas não sentem ainda, mas é engraçado porque o tempo, nós começamos a perceber mesmo que o tempo é finito. Sim. E que nós temos aqui quer dizer, que é mesmo assim, ou seja, principalmente como me aconteceu a mim nos últimos 3 anos, perder os meus pais já numa idade muito avançada, em que foram pessoas que tiveram, e que eu tive a sorte de os ter durante muitos anos, mas percebemos que mesmo que é inevitável, quer dizer, completamente. E portanto, eu olho para a frente e digo assim, o que eu procuro fazer é tentar ser uma pessoa que tenha algum contributo para a sociedade, poder fazer alguma coisa. Claramente que eu tenho noção e quero que um dia que possa, que não esteja obrigado a trabalhar, possa me dedicar a ajudar alguma instituição, alguma causa, que eu acho que isso me vai fazer bem, porque eu acho que faz parte de mim, eu sou assim e acho que isso me ajudará a comandar uma vida mais equilibrada. Eu tenho muito esta coisa de facto de me sentir bem mentalmente e fisicamente, e claramente há uma coisa que me ajuda a guiar e a condicionar a minha vida, que é claramente acompanhar os meus filhos e ajudá-los no que for necessário, apesar de eles, que ainda bem, não percebem nada de mim, e acho que isso é a melhor coisa que nós temos como pais, que é quando percebemos que os nossos filhos têm o seu caminho, seja cá, seja lá fora, seja onde for, mas que o que nós queremos mesmo é que eles sejam felizes, independentemente de estarem próximos de nós ou longe de nós, que tenham um filho que está fora ou que está cá em Portugal, mas o que nos interessa a nós é que eles sejam felizes, e essa é enfim, é o caminho que eu acho que eu gostaria muito que a minha vida tivesse daqui para a frente. E tu aqui estavas a falar dos teus filhos, achas que eles, qual foi este impacto de verem, independentemente das coisas que te foram aparecendo, não é? Este teu foco de concluir ali o teu porquê, achas que impactaste-os? Eles são muito diferentes. Tenho claramente a ideia que sim, acredito que sim, de uma forma ou de outra, ou seja, mais expansivamente um do que outro, mas eu acho que é inevitável. Eu acho que é completamente inevitável, quer dizer, qualquer coisa que nós fazemos,
a liderança, por exemplo, é uma liderança que eu acredito mesmo e portanto, aqui não estando a falar na questão da liderança, mas o exemplo que nós damos, o exemplo que os meus pais me deram, influenciaram-me brutalmente. As preocupações sociais que os meus pais sempre tiveram e que nos foram transmitindo, não com discurso, mas com práticas, influenciaram-me a mim, influenciaram o meu irmão, influenciaram a minha irmã, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. E claro que quando qualquer coisa que a gente faça, direta ou indiretamente influencia-os e, portanto, eu acho que é completamente inevitável que isso aconteça. Ora, claro que eles têm a sua personalidade, e ainda bem, o seu caminho, são pessoas muito diferentes de mim, felizmente, e, portanto, não têm que fazer nem coisa que se pareça o que nós fizemos, não é? Eu e a minha mulher, mas sim, mas nós influenciamos, e claramente. E acho que eles têm a sorte de ter um pai e uma mãe que são muito diferentes e que eles podem, se eles forem buscar algumas coisas eventualmente boas que eu possa ter e que muitas coisas boas que a mãe tem, é uma sorte que eles têm. E tu, quando tiveste aqui esta questão cardíaca, há uma citação que eu acho que é de um filósofo, que é o Confúcio, que ele diz que nós muitas vezes começamos a viver quando apanhamos aqui o primeiro susto, não é? E tu sentiste aqui esta gratidão porque tu falaste desta questão do tempo, não é? À medida que nós vamos avançando, nós quando somos mais novos pensamos que somos imortais, depois começamos a ter as mazelas das nossas escolhas. Tiveste aqui esta noção, esta gratidão, esta segunda, não é eu senti que, conforme te disse há bocadinho, por um lado, eu não senti receio nenhum. É difícil se calhar explicar, mas eu nunca achei que fosse um problema. Achei que, claro, era uma limitação e objetiva, mas nunca achei que fosse um problema e muito menos fosse um problema grave. Porque às vezes eu só falo no coração e o coração, quer dizer, tem a sua importância, não é? e portanto, mas eu por acaso nunca associei isso. Mas ao mesmo tempo, claro que tenho eu sinto-me um privilegiado por muitas razões, ou seja, um privilegiado por, conforme há bocadinho te disse, perante uma situação de ter um seguro de saúde que me permitiu muito rapidamente resolver as coisas. Eu estou convencidíssimo que resolveria na mesma, com certeza, no Serviço Nacional de Saúde e com uma competência, não tenho dúvidas nenhumas sobre isso, mas claro, tinha que entrar nas prioridades que provavelmente não era um caso, porque não era um caso de urgência, eu tinha o meu caso de urgência, mas não era um caso de urgência que eu poderia viver. Aliás, as opções, por exemplo, desta questão das arritmias, de fazer as ablações, há muitas pessoas que não fazem ablação e que com químicos vão mantendo a sua vida perfeitamente normal. Não dá para estarem a correr e não sei o quê, mas dá para fazerem a sua vida normal. Mas portanto, eu tenho ser um privilegiado por causa disso, ser um privilegiado por ter tido a sorte de estar em mãos de profissionais incríveis, de muita gente que me ajudou, e por isso, sim. Agora, eu nunca, às vezes há aquelas doenças, que felizmente nunca tive, e que há pessoas que infelizmente têm, e que estão entre a vida e a morte, e que de repente felizmente safam-se, e que aquilo faz uma mudança radical. Eu não senti nada disso, francamente não senti nada disso. Achei que foi uma coisa, um percalço que aconteceu, que me criou aqui algumas dificuldades, mas que me permitem eu estar numa pessoa perfeitamente normal, sem qualquer limitação, porque o que eu fazia antes não era propriamente uma coisa muito normal, não é? Ou seja, são coisas que saem fora do ritmo normal de vida de uma pessoa convencional, não é? E tu, que lições ou conselhos que tu ouviste e mudaram para sempre a tua vida, que causaram aquele impacto que tu ouves, Eureka? Eu até mais do que conselhos, é engraçado, porque eu acho que mais do que conselhos às vezes era mais observação de exemplos,
de momentos que nos transforma. Aquilo que eu te dizia, por exemplo, nós vermos a capacidade que uma pessoa tem, que eu via pessoas a morrer e a sobreviver e a darem, de repente darem a volta, pá, isto é mesmo verdade, isto é, que depois eu mais tarde acabei por viver. Ou aquela coisa que é, pá, nós conseguimos estar 2 dias acordados em esforço intenso, porque conseguimos criar essa capacidade mental e isto foi mais, para mim foi mais importante do que às vezes alguma coisa que começou a ler, que se calhar li, mas que não me estou a recordar, coisas que começou a ler e que vê e que diz assim, uau, ou que houve numa conferência. Mas claro que houve, eu vou dizer muito francamente, mais do que ler, por exemplo, eu conviver com o Carlos Sá, que tive esse privilégio de conviver muitas vezes com ele. Ajudei-o de uma forma, ele é que me ajudou a convidar para que eu o ajudasse de alguma forma, por exemplo, na organização do Mundial em Braga, do Mundial Trail. Ver aquela capacidade de organização dele, ver a resiliência dele, o poder que ele tinha de liderança sobre... É muito rico mesmo, uma pessoa aprende mesmo muito e faz mesmo a diferença. Ou conversar com ele contar-nos as histórias dele, às vezes quando fazíamos os trail camps, estávamos com ele, ou que eu jantava com ele, faz mesmo a diferença, agora, tu dizes assim, uma frase, não tenho assim nada, nenhuma frase, assim, alguém que ouvisse, que eu dissesse assim, uau, isto foi aqui o momento. Não, eu acho que é um conjunto de momentos que nos vão ajudando. Aqui umas peças do puzzle, exatamente, umas peças do puzzle que a gente vai começando a... E, João, tem aqui alguma parte que eu não tenha tocado, que tu queiras falar? Não, eu por um lado agradeço-te o convite, como disse inicialmente, quando começamos a conversar, e no fundo reforçar só aquela mensagem, que é a mensagem de que quem quiser adquirir o livro, quem quiser adquirir o livro, eu vou deixar aqui para o Miguel com uma dedicatória sentida. Quem quiser adquirir o livro, é muito fácil fazê-lo, e eu sei que vais fazer o favor de depois colocares o e-mail e também o site da Stand for Good. No e-mail basta mandar um e-mail e dizer que pretende adquirir o livro, e eles são super práticos e enviam por correio e com tudo muito simples. Ainda há alguns livros, felizmente já houve muitas doações, mas ainda há alguns livros, e portanto eu tenho também um objetivo pessoal meu, que é ajudá-los a que eles no fundo recebam o máximo de doações possíveis. E em modo de despedida, que mensagem final queres deixar às pessoas? Deixar a pessoas que eu acho que vale mesmo a pena sonhar, ou seja, nós conseguirmos ter um sonho, que às vezes não é fácil, não é? Conseguimos ter um sonho, que seja o que for, e se de facto quisermos mesmo colocarmos energia, foco, pode demorar um bocadinho mais, pode demorar um bocadinho menos, mas se nós quisermos mesmo, estamos muito próximos de conseguir. João, eu queria te agradecer, e saio daqui inspirado e motivado, e esta história aqui do livro e da Stand for Good, e agradecer-te por deixar este legado e que nós continuamos a espalhar estas sementes a toda a gente. Muito bem, muito obrigado. Obrigado.